Oi, pessoal. Eu sou a Lídia e aqui a conversa é sem pressa e a realidade é sem filtro. Aqui a gente fala o que sente, pensa no que dói e organiza o que bagunça por dentro. E você que está aqui comigo já pode e deve fazer parte dessa comunidade de pensadores e de faladores, né? Se inscreve no canal, curte o meu trabalho, ativa as notificações para vocês não ficarem fora de nada que acontece todas as quartas-feiras e vem cá e escuta isso. A gente cresceu ouvindo que precisava ser forte, independente, resolvida. Não dependa de nenhum homem, a minha mãe me dizia. Mas ninguém ensinou a gente a amar sem se abandonar. E talvez por isso que tantas mulheres incríveis vivem relações que diminuem, que confundem, que aprisionam. E elas sofrem, né? Sofrem dores físicas, dores emocionais, elas sofrem controle, abuso, crime. Hoje o papo é sensível sim, mas também é sem julgamento. E nós vamos falar com coragem, com cuidado, com verdade e especialmente com propriedade, tentando encontrar um caminho de resposta para a pergunta: por que mulheres fortes vivem relações fracas? Solta a vinheta, produção. Para essa conversa, eu trouxe uma mulher que vê de perto aquilo que muita gente não consegue nomear. Ela é advogada criminal e de família, presidente da Comissão de Estudos de Violência Doméstica, Anacrim MG, e atua diretamente em casos reais de excessos e dinâmicas relacionais adoecidas. Marcela Apocalipse, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, agradeço muito o convite, achei o máximo o tema e acho que a gente tem mesmo que tentar tratá-lo sem juridiquês, porque às vezes a gente fala sobre relações abusivas, dinâmicas de poder, de submissão, toxicidade, e parece muito distante para as pessoas. Sim. Então, se a gente não tira desse imaginário jurídico, processo, porque são micro situações que acontecem na vida de todas nós, porque é a estrutura que a gente vive. Sim. Acho que é muito importante para a gente aqui também tentar superar caricaturas, porque às vezes quando a gente pensa mulheres fortes, relações fracas, homens fragilizados, a gente tem no imaginário, às vezes até uma estética. Sim. Daquela pessoa, daquele perfil. Mas são seres humanos, somos todos nós, a depender da fase do relacionamento, da vivência. Do momento de construção de ser você. Sim. Que às vezes te pega numa fragilidade e se você se envolve numa relação. Sim. Não tão legal, né? Marcela, hoje nós temos aqui um novo patrocinador, que é a Quireza Taillé. A Quireza, ela é uma fábrica, um ateliê sensorial. Ela faz sabonetes, velas, algumas peças em gesso e tá aqui lindo, tá, gente? Ó, esse presente é para Marcela, que a Quireza mandou. Eu amo. Para você. A gente tem aqui também, ó, a Quireza mandou pra gente mostrar aqui, deixa eu pegar, porque vale a pena. Um kit de Dia dos Namorados, gente, lindo, que eles estão produzindo. Porque não é só presente, é experiência, né? Por isso que eu gostei tanto quando a Quireza resolveu endossar esse projeto. Porque olha só que kit lindo, tem vinho, tem taça, tem óleo de massagem, tem sais de banho, chocolate. Tudo que qualquer pessoa gostaria de ganhar, né? Não só num dia especial como o Dia dos Namorados. Então, vocês, por favor, sigam a Quireza e se envolvam nessa experiência. E se você não tem namorado, se presenteie. Sim, não é? Porque a gente tem um relacionamento constante conosco. Conosco mesmo.
Também tem aí um mimozinho do Ágina para você. Amo, Também adoro. uma vela Eu sensorial. amo, gente. Eu sou a louca das velas, vocês não sabiam, mas eu adoro. Eu também. E a caneca é um presente para você, meu para que você, ótimo. tá bom? Adorei, adorei. Ô Marcela, aqui eu gosto de começar não pelo que você faz, Uhum, mas por quem você é. uhum. E eu queria saber de você, para te apresentar para minha audiência, o que tem sido mais desafiador para você nesse momento da sua vida? Desafiador, eu acho que conciliar várias nuances. E, na verdade, eu já tenho uma certa dificuldade em separar o meu profissional do pessoal. Antes de estar aqui, eu estava na psicanálise e eu tento veementemente trocar de roupa antes de ir para análise. Parece bobo, mas eu tento não ir de escarpante, de blazer, de camisa social. Claro que grande parte da minha análise vai girar em torno de questões profissionais, porque também faz parte da minha vida, mas é isso, é também. Uhum. Então, hoje eu estava de tênis, com uma bolsa que é mais despojada. Então, eu já tenho essa dificuldade, me acompanha há um certo tempo. E acho que atualmente é conseguir conciliar minhas funções, assim, a profissional e atualmente eu também não sou apenas advogada, né? Eu sou advogada, eu sou palestrante, eu sou produtora de conteúdo, eu sou presidente de comissão, eu sou filha de pais separados. Então, quando eu vou conviver com a minha mãe, é com a minha mãe. Tem que ter o outro dia, o outro momento que é do meu pai. Eu sou namorada, eu sou mãe de gato, agora eu sou madrasta de cachorro. Eu vi no seu Instagram. Levo minha vida fit muito a sério, então tem que ter, isso é sagrado. Meu horário de fazer exercício físico é sagrado. Então, conciliar tudo tem sido o meu maior desafio. E o que as pessoas não conhecem sobre você? Não conhecem? O que elas olham e não veem em você? Eu acho que hoje em dia com o Instagram acaba que já fica mais... Esse limite fica mais borrado, né? Muito embora também ali, claro, tem uma persona até para preservação nossa, porque está exposto na rede social não é fácil, né? Sim. É do mesmo jeito que traz muitas coisas maravilhosas, eu sou super fã da rede social. Acho que a gente cumpre uma função social, dá informação gratuita, empodera pessoas, esclarece, desmistifica questões, mas a gente também acontece de ser ofendido, de ser julgado, de ser taxado de algo que querem determinar que você é daquele jeito e não necessariamente, deturpam seus dizeres. Então, assim, acho que talvez, por eu ser muito conhecida, é usual clientes falarem, ela tem sangue nos olhos. As pessoas não esperam que eu sou uma pessoa sensível, eu sou chorona, eu não choro na frente dos outros ou no meu ambiente profissional, mas inúmeras vezes eu entro no carro e choro, ou chego em casa e choro. É a minha forma de dar vazão também. Sim, é interessante assim, como é que você foi parar nessa área desse direito que você atua hoje? Sempre quis. Sempre quis? Isso, em todo programa que eu vou, palestra, eu falo, sempre quis. Desde os 14 anos, quando eu assisti o filme Advogado do Diabo, eu pensei exatamente isso que eu quero fazer da minha vida. Então, eu sou criminalista desde ali. Nossa, que legal. Eu não entrei para a faculdade de Direito, eu entrei para ser criminalista. E aí o direito de família veio depois, com o tempo, mas a intenção sempre foi o criminal. Eu recebi vários comentários de pessoas que estavam muito ansiosas pelo seu programa, né? E aí gostaram do sobrenome, falaram assim, nossa, o sobrenome dela é muito forte. Sim. E aí começaram a te seguir, falaram, nossa, o sobrenome mesmo. É sobrenome. Não é um nome fantasia, não é, até porque escritório de advocacia não pode ter nome fantasia. Então, é sempre nosso sobrenome mesmo. E aí eu brinquei, falei, gente, ela é a cavaleira, literalmente, do apocalipse da defesa dos direitos femininos, né? E desses casos sensíveis. Sim. Ô, Marcela, agora já entrando no tema, vamos trazer os conceitos ou a desmistificação deles. Você acha que existe mesmo esse perfil de mulher forte que vive uma relação fraca? O que é ser forte? O que é ser fraco? Exato. Acho que o que temos, e graças a Deus que temos, mulheres que têm conquistado
uma maior independência, uma maior autonomia financeira. A maior parte das famílias no Brasil atualmente são conduzidas por mães solo. Então, elas são, inclusive, arrimos de família. Muitas das vezes não apenas sustentam filhos, sustentam também a outra geração. Eu ia falar pais, mas não raro não tem a figura masculina. Então, sustenta também ali uma mãe, ou juntam as rendas, a mãe e a filha, para criar uma terceira geração. Acho que, então, são mulheres acostumadas ao que a gente fala aqui em Minas, dar conta de tudo. Que vivem com esta sobrecarga, porque além do trabalho externo, trabalho remunerado, acumulam muito dito que a gente chama atualmente de trabalho invisível, funções de cuidado, e tendo em vista, isso é um dado recente, inclusive, que a maior parte dos lares brasileiros são chefiados por mães solo, a ausência dessa figura masculina, inclusive, impõe, não tem outro jeito, que essa mulher tome a frente de absolutamente tudo. E seja mais resistente, seja mais resiliente. Sem tirarem dela o que é estrutural, a função de cuidado, a obrigação de ceder, a obrigação de sustentar relações. Sim. Então, existe essa mulher forte porque, na verdade, ela dá conta de tudo, não porque ela perdeu a humanidade dela. Não porque se transformou numa terceira entidade, né? Não, porque ela é um acúmulo. Sim. E você acha que a forma como nós mulheres somos ensinadas a amar fortalece a dinâmica abusiva? Acho sim, acho que tem vários fatores. Costumo dizer assim, não é que os homens gostam de mulheres fortes, mas eles gostam dos benefícios delas. Então, assim, é ótimo se relacionar com uma mulher que tem a independência financeira, que tem a autonomia emocional, que tem uma estética bem cuidada, que ela já tem Inclusive é exigido, né, que se tenha. Claro, e aí ela já tem uma maturidade mais desenvolvida, são os benefícios. Mas quando chega o resultado, o que levou à construção dessa mulher, os problemas começam a vir à tona. Porque uma mulher que tem toda esta independência, ela não vai ter a subserviência que a maioria dos homens espera, em medida maior, em medida menor. Mas não são questões pontuais, são questões estruturais. A gente vive numa estrutura patriarcal. O que se espera de mulheres, independentemente se elas exercem altos cargos políticos ou de empresas ou funções eminentemente masculinas, como é o meu caso na advocacia criminal, mulheres engenheiras, espera-se que elas continuem cuidando. Sim. Do marido, dos pais, do filho, da casa. Mas ela tem dinheiro e coloca uma colaboradora doméstica, mas espera que é ela que vai contratar, ela é que vai negociar, ela vai fazer a lista de supermercado, ela vai supervisionar, e o dia que aquela funcionária falta, quem que vai fazer o serviço da funcionária? Ela. Eu sei porque eu passei por isso 2 semanas atrás, que a minha faltou em cima da hora, eu achei que eu ia surtar. Que o mundo porque o mundo acaba, porque não é só aquela função. Exato. É todo o resto que você está falando que a gente acumula, né? Ô Marcela, e você acha que essa ideia também muito romântica da centralização do amor, do papel do amor, de um companheiro, de uma companheira, e essa necessidade que a gente tem de lutar a qualquer custo por isso, fortalece também entrar em ciladas quando a gente está falando de relacionamento? Sim, porque enquanto a prioridade para o masculino é o trabalho, é o financeiro, a gente, mulher, ainda cresce tendo como prioridade, se você não tem dentro da sua casa, é ótimo, mas na sociedade você vai esbarrar nisso. Tendo como prioridade o relacionamento. E não é um relacionamento qualquer, não é um relacionamento com amigos, com familiares, é um relacionamento afetivo. Se ele for cis hétero, melhor ainda, porque também encontra essa barreira as mulheres que não vão relacionar da forma que a sociedade, a princípio, também está esperando. Então, certamente, sim. E aí tem aquela questão também, né, que não só essa dinâmica fortalece e contribui,
mas a ideia de que sofrimento e dificuldade e dor faz parte de relações, né, que dão certo. Sim. Relações longas. Então, isso, claro, isso vem perpetuado de gerações passadas, nós alcançamos outros lugares, ainda bem, mas ainda existe aquela coisa incrustada na nossa alma de que não pode desistir fácil, ele só teve um dia difícil, você é uma pessoa difícil, você é uma mulher complicada. E isso está no cotidiano de todos nós. A gente não pode apontar o dedo só para aquela relação que veio à mídia, que chegou a uma violência que é física, porque é ostensivo. Então a gente tende a associar violência com o que atinge integridade física. Não é. Aliás, estatisticamente, o maior índice de violência que temos é a violência psicológica. O feminicídio não acontece de um dia para o outro. Não foi? Aliás, existe um ciclo de violência, existe a tensão, a explosão, a lua de mel, vem e volta. Via de regra, são necessários 7 episódios de violência para as mulheres, que são a minoria, que chegam a denunciar. 7? 7. E essa crescente de violência precisa ser necessariamente física? Não. Começa nisso. Começa, às vezes, você nem nota, você confunde com cuidado. Porque também somos ensinadas, nós mulheres, que para você se sentir amada, tem que existir o cuidado, e de fato tem. Só que esse cuidado vai sendo deturpado. É um controle travestido de cuidado, é uma posse travestida de atenção. Então, às vezes, mas vai sair com aquela sua amiga, ela é tão invejosa, para que você vai? Não está diretamente falando sobre você. Não. Mas está minando a sua rede de apoio. A partir do momento que a mulher também não conversa com outras pessoas, ela perde a referência do que é saudável, do que não é. Então, são muitas camadas, né? E ao mesmo tempo, eu sempre falo isso, o machismo é também prejudicial aos homens, porque traz mitos e que estão aí incrustados como verdades. Homem não chora, homem tem que ser provedor, homem tem que ser quem ganha mais. Tudo isso traz uma sobrecarga no masculino também. Então, muitas das vezes, as reações dos homens com a independência feminina passa, talvez ele não consiga perceber, mas por uma perda identitária. Isso é interessante você falar, porque eu estava conversando com um convidado dos próximos episódios aqui recentemente, e ele falou isso, que o homem está meio perdido na sua masculinidade. Sim. E que precisa se reconstruir, mas não sabe para onde. E aí está uma grande polarização disso, né? Eu acho que nenhum de nós, na verdade, sabemos para onde, porque como estamos todos inseridos na mesma estrutura, nós mulheres, mesmo quem já alcançou certo esclarecimento, porque hoje em dia, ainda bem, a gente tem muito acesso e as discussões sobre papéis de gênero têm sido crescentes, muito polarizadas, o que eu acho que dificulta também, né, o acesso ao interesse de todo mundo como deveria ser, porque diz respeito a todos nós. Sim. Acho que tem essa questão de ser um assunto como se isso não pudesse me dizer respeito. Porque a partir do momento que você se reconhece ali, sem tese, tem que fazer alguma coisa. Sim. O fazer alguma coisa vai te tirar desse papel. Que Sim. cada um tem o seu, que já está acostumado. E certamente, sim, isso eu falo com minhas amigas sempre, porque mulher conversa sobre relacionamento, né? Sim, A sim. diferença dos homens. Com minhas amigas eu sempre falo, eu carrego um pouco uma revolta de... É sempre esperado que a gente que tenha que ceder. Todo relacionamento tem aquele assunto sensível. A gente não espera que seja o homem a refletir antes de fazer o comentário e pensar, para que eu vou falar isso? Vai gerar uma discussão. É a gente. E a cada vez que a gente traz à tona, que mulher que não pensou, nossa, para que eu falei isso? Agora eu vou começar aqui à toa. E eu própria eu me policio muito para, assim, até que ponto o meu esclarecimento de gênero
que ele existe, óbvio. Eu não vou ser também uma mulher senso comum me relacionando. Sim. Esse é o meu estudo há anos, é a minha militância, é o meu trabalho. Mas eu também não posso levar isso para o meu relacionamento, porque existe uma linha tênue entre o que são microviolências e o que são atritos que todos os relacionamentos vão ter. E isso é legal de você esclarecer, porque eu imagino que te inflame algumas coisas e em prol do bem do relacionamento e de você também, da sua paz, digamos assim. Você tem que ponderar. É o aprender a se relacionar, eu acho também, porque como os papéis ocupados por ambas as partes estão em evolução, e o que eu ia dizer antes é a gente, mulher, todas nós, reproduzimos também pensamentos machistas. Outro dia, uma grande estudiosa no tema, ela falou comigo, não pode dizer que mulher é machista, a gente reproduz discursos machistas. Então, também não dá para atribuir só aos homens, porque estamos todos nós inseridos na mesma sociedade. Sim. Então, todos nós temos que reaprender. Só que, mais uma vez, quem está sempre mais disposta. Por quê? Porque é esperado de que quem vai fazer dar certo é a gente, mulher. Sim. E tendo em vista que a gente cresce num cenário em que a prioridade do homem é o trabalho, a prioridade da mulher é a família, quando a gente tem o trabalho como prioridade, ele nunca pode ser a nossa única prioridade. Ele é também. Também é uma prioridade. E você, mulher, que tem um dia ruim no trabalho e chega no seu relacionamento e você tá de mau humor, ou você vai ser mais ríspida, dar uma patada, ou então aquele dia você não quer socializar, você não quer sair de casa, a compreensão que, via de regra, existe com a gente é muito menor. Sim. Porque a gente aprende a compreender o masculino. A gente aprende, o homem é assim mesmo. A casa é o lugar de paz para o homem. Enquanto para nós a casa é o lugar do quê? É o lugar que a gente enfrenta um segundo turno, um terceiro turno. Ocupa mais um uma cuidado, mesmo, repito, que você tenha um colaborador ali, uma funcionária doméstica dentro da sua casa. Dificilmente, gente, vamos ser realistas. Se existe o casal, vai ser o homem que vai fazer a lista de supermercado e que vai dar as orientações para a funcionária, né? E se a funcionária não fizer direito, ainda tende a ele reclamar com a mulher. Exato. Sim. Eu gosto muito de uma fala da Brené Brown, que ela fala que as pessoas, ela traz nessa fala que as pessoas pregam que o relacionamento ele é 50-50%. Uhum. E ela não acredita nisso. Uhum. Porque vai ter dias, como você descreveu, que a mulher vai chegar e vai falar, hoje eu tenho 20% para dar. Sim. E o cara, tô falando de dinâmicas de homem e mulher, mas amplie isso, né? A outra parte, ela vai ter que arcar com os outros 80%. Sim. E vice-versa. Então, tem que entender, eu acho que nós precisamos caminhar para uma evolução que traz esse equilíbrio. Né? Porque igualdade ela não vai existir. A equidade a gente ainda tenta chegar nela, mas é um equilíbrio. E passa por redefinir os papéis. Sim. Eu, por exemplo, minhas amigas já sabem disso. Sexta-feira é um dia eu não tô ali para socializar. É muito difícil. Eu vou sair, conviver com mais pessoas se for um aniversário, uma ocasião especial, porque assim, eu já tô no auge da minha sobrecarga. Eu preciso de me recarregar para sábado de manhã, aí sim, eu consigo de novo voltar a ser aquela pessoa que está sorridente, que tem tolerância, que vai pensar antes de, deixa eu evitar aqui. Por outro lado, em muitos momentos, é importante a gente ter os assuntos que são sensíveis. É importante a gente adquirir o hábito, ainda que seja desagradável, de tocar em temas no relacionamento que vão gerar discussões. Mulheres e homens vão ter pontos de vista diversos, têm vivências diversas. Sim. Não tem como concordar o tempo inteiro. Agora, como que essa discordância é levada adiante? Porque é muito temerário quando, e aí sim a gente inicia a violência psicológica, o homem desmerece a narrativa da mulher, que é o dito gaslighting, e a gente vive um gaslighting social. Social, isso mesmo. As nossas reivindicações, quantas delas não são... se elas não são invalidadas, elas são reduzidas. Uhum. Mimimi. Uhum.
Então, começa quando inverte a narrativa e imputa a responsabilidade a você, sendo que você não era o centro da questão. Ao invés de ouvir o que está sendo dito para ele, aponta o dedo. E aí pode ter, são graus diversos e são atitudes que vão ser paulatinas, mas constantes. Sim. Numa dinâmica que entra nesse formato abusivo, nos menores comentários no dia a dia, aí um dia desmerece alguma coisa da sua estética, te deixa insegura, essa insegurança vai refletir em outras áreas da sua vida, aí começa a falar de alguém da sua família, porque sua mãe nunca me tratou bem, aí para evitar aquela tensão que vai se criando no relacionamento, então não vamos mais domingo almoçar na casa da minha mãe. São atitudes que são corriqueiras, não está muito distante. E eu sempre repito isso, é até chato para quem me acompanha, mas eu acho que é muito didático. A gente precisa aprender a diferenciar comum do normal. Não é porque é comum que é normal, não é porque acontece na maioria das relações, não é porque todas nós escutamos homem é assim mesmo. Ou então, se você escolher demais, você vai acabar sozinha. Nossa. Que isso é normal, não é? Sim. E a gente ouve e vai ficando no inconsciente e acaba gerando esses comportamentos de passividade. Que no inconsciente coletivo, qual que é a característica que se atribui à dita mulher forte? Ela é difícil de lidar. Sim. Essa aí, ela é típica. No meu ambiente de trabalho, eles já arrumaram outras expressões. Existe o neologismo, Marcela é briosa, com muito brio. Briosa, olha só. Tá vendo como é que e o machismo se refina? Não, e olha o eufemismo. Porque brio, se for num homem... É legal, é bom. É uma pessoa com princípios morais escorreitos ali, bem definidos. Numa mulher, não. Sim. E aí você vai ser arrogante, você vai ser ríspida. A ambição numa mulher nunca é bem vista, porque, óbvio, se a mulher está dando vazão para a ambição dela, alguma coisa perdeu a atenção dela. Alguma função de cuidado não está tão sendo levada adiante ali. Eu, por exemplo, eu não tenho filhos. Tá? E pasme, há clientes que já me questionaram. Clientes, assim, eventualmente, de uma disputa muito litigiosa de família. Mas não tem como você entender, você não tem filho. Eu adoro esse discurso que falam pra gente. Aí eu falo, é engraçado, então também não posso soltar ninguém, né? Porque eu nunca fui presa. Isso. E eu não paro por aí, porque eu milito no meu dia a dia, sim. Eu sou a favor de microfeminismos, pequenas militâncias. Eu falo, inclusive, se eu tivesse filho, eu não teria toda a disponibilidade que você precisa, né? Porque quantas mensagens fora do horário comercial eu já respondi? Maravilhoso. Nunca mais o assunto vem à tona. Mas isso aí... É algo que também leva as mulheres a permanecerem em relações ruins. Porque a sociedade cobra que ela tenha um relacionamento afetivo. Depois cobra que ela tenha filho. Depois do primeiro filho, cobra o segundo filho. Depois, se o relacionamento não estiver bom e ela decidir divorciar, foi ela... A culpa é dela. A falência veio dela. Ela que não soube manter o casamento. E ela vai viver com a eterna culpa. Se você tem filho e trabalha, você tem culpa. Se você decide não ter filho, você sente culpa. Se você, então, tem o filho e parou de trabalhar, você também fica culpada. Porque agora, então, quem vai... O homem também, além de tudo, vai prover a todas as suas despesas, porque hoje em dia isso também já não é mais visto como tão comum e aceitável, assim. Então, é um looping que realmente, se a gente for atender a todas as expectativas, todo mundo vai sair muito doente, que é o que a gente está vendo. Que é o que está acontecendo. Porque não tem como não se frustrar. Sim. Ô Marcela, e dentro dessa dinâmica de relação fraca, você acha que uma relação ela é fraca? Dá pra gente estabelecer um parâmetro mínimo para as pessoas? Como nós já tiramos aqui um pouco dessa ideia ou elucidamos essa ideia da mulher forte, o que nós podemos conceituar como uma relação fraca? Para que alguém possa manter a atenção? Tem a ver só com essa esfera de agressão? Não, eu acho que, bom, depende do que a gente entende por agressão. Porque não física que eu estou dizendo. Como eu falo, essas microviolências psicológicas, elas escalam, inclusive, e são agressões, né?
eu acho que um sintoma muito evidente seria o dito pisar em ovos. Quando você está num relacionamento que você não se sente à vontade para ser exatamente quem você é, para falar o que você queria falar, para chegar no horário que iria chegar, porque são coisas muito absurdas, mas que são corriqueiras. Mulheres que às vezes, se o ônibus atrasar e elas chegarem em casa mais tarde, elas já ficam muito nervosas. Existe algo de errado nesse relacionamento. Ou essa linha tênue que eu falei. Às vezes você pode evitar uma discussão. Às vezes realmente a outra parte não está no melhor dia. Isso é se relacionar também. Sim. Relacionar é ceder. Relacionar é ter compreensão. Mas quando é desequilibrado, tudo vem mais de um lado, então a relação está Já doente. tem um alerta. Ela está fragilizada. Então, se você, mulher, o tempo inteiro, você tem que pensar 10 vezes antes de falar alguma coisa, existe uma situação que não está correta, não está normal, não. Sim, muito bom de se trazer isso. E, inclusive, para ilustrar essa questão de que as microviolências, elas são importantes e por causa dessa presença que às vezes o relacionamento ele vai se adoecendo, escalando para algo mais grave, eu trouxe para a gente fazer a análise, você fazer, na verdade, né? Uma reprodução de diálogos baseados em situações reais, tá, gente? Situações reais aqui, para a Marcela trazer essa ilustração, esse conceito, enfim, para você trazer o seu alerta para cada uma dos diálogos que eu vou pedir a produção para colocar na tela agora. Ó, ela mandou: você foi muito grosso comigo ontem, isso que você disse me machucou. Aí ele responde: que novidade, você criando problema onde não existe, estava cansado, não aumenta. Em parte o gaslighting, que é e isso repetido muitas vezes, a mulher perde realmente a percepção das coisas. Esse nome vem de um filme antigo em que isso aconteceu. A mulher já não sabia mais o que tinha ocorrido ou o que não tinha, porque sempre que ela trazia alguma situação, o homem falava: não teve. Era uma negativa constante. Então, quando ele fala: não, isso não aconteceu, está deslegitimando a narrativa dela, deslegitimando a perspectiva dela, porque também para ele pode não ter sido tão grave, mas você tem que ter o direito de dizer como que aquilo te fez sentir. Sim. E taxar como uma característica negativa, né? Você sempre faz isso. Sim. Você trouxe uma coisa no seu Instagram essa semana que eu achei muito interessante, que é quando o diálogo, né, quando a discussão, ela parte de um ponto em que o outro te fala o que você é, ele te acusa... Te imputa. Te imputa qualidades. E que você totalmente luta contra isso, porque pode-se dizer como se sentiu. Isso. Mas não o que você é, né? Eu nem lembro que eu falei isso lá, mas eu falo isso muito na minha vida cotidiana, muito. Eu tenho um temperamento que ele vem evoluindo ao longo da vida, né? Não nasci uma pomba da paz, não, eu admito. Mas a questão que eu aprendi para me relacionar não só afetivamente, para ter relações saudáveis em geral, você é autorizado sempre, desde que com educação, a falar como você se sente. Você não está autorizado a apontar o dedo no outro. Não está. Aquela atitude não cabe a você, foi certo, foi errado, você sempre faz isso. Cabe, eu me sinto assim quando isso acontece. Sim. E aí você delimita o seu espaço, é o que se espera, a partir desse seu sentimento. Até porque vai ser subjetivo. O que para determinadas pessoas vai ser super tranquilo, às vezes pega num ponto sensível seu e você merece sim respeito ao seu ponto sensível, todos nós, né? Sim, e se você me ama, você vai ter atenção e consideração com aquilo, né? Pois é. Diálogo 2, produção. Aí ela fala: isso que você... Não, isso que você disse me machucou. Aí ele responde: você é sensível demais, tudo te afeta, parece uma adolescente, tá velha demais para tanto drama. Mais uma vez, quer
digamos assim, controlar a forma como aquela mulher tem que se sentir e já imputa uma característica negativa e já fala num tom de superioridade. Né? Sim. Tudo te afeta, mais as exclamações, que aí a gente já entende que a pessoa está mais inflamada, porque hoje em dia, com a troca de mensagens, a gente sabe que existe uma linguagem. Caps lock, emoji, exato. Né? Vamos lá, diálogo 3, por favor. Hoje eu queria ficar mais quietinha, prefiro não encontrar. Aí ele responde, eu vou te falar uma coisa na boa. Não tá bom o jeito que você anda me tratando. Você sabe que eu te respeito demais, mas eu faço muito por você, por nós. O muito em caps lock. Muito por você, por nós. E você tá sempre com uma desculpinha, um problema, uma coisa. Depois não reclama quando perder. Isso é uma chantagem, né? E uma estratégia de controle. Porque também já vem com a ameaça, além de não respeitar o espaço, a individualidade, o momento, etc., depois não reclama quando perder. E toca no ponto que é sensível para as mulheres, justamente porque também o que a gente escuta? Que está difícil encontrar um parceiro. Sim. Está difícil encontrar um homem bom. Então, assim, se a pessoa preencheu minimamente ali determinados requisitos que o senso comum espera que estejam presentes, você deveria levantar as mãos para o céu, agradecer, agarrar aquele homem pelo laço e não soltar de jeito nenhum, a gente sabe. Sim. Homens que estão ouvindo, assistindo, podem falar, isso é exagero, não é assim, a gente, mulher, não vai ter mulher que discorde disso. E olha que eu tenho uma criação que é muito moderna, minha família materna é do Rio, eu nasci no Rio, meu pai é paulista. Na minha casa nunca houve cobrança nesse sentido, mas ninguém vive numa bolha, a gente vive numa sociedade. Mulheres sem parceiros, eu falo por mim, que fiquei muitos anos solteira, isso afeta inclusive a sua credibilidade profissional. Sim. Já acham que você não é tão confiável assim. Fora que até outras mulheres olham, e quantas vezes eu ouvi, tão bonita, como que pode estar sozinha? Quando não vinha acompanhada da frase, você deve ser difícil demais. Ou você escolhe demais, perfeição não existe não vai ter homem perfeito. E às vezes, eu acho que esse é um outro desafio das ditas mulheres fortes. A gente vive numa tensão ali constante, num receio entre não quero me relacionar por carência afetiva completa, mas também não posso criar uma projeção que não vai ser atingida. Sim. Então, não é fácil achar esse meio termo. Não é mesmo, e eu vejo, assim, muito no meu entorno próximo, essa flexibilização, né? Você falando, o cara apresenta ali qualidades mínimas para você, ok, tá bom, vou ficar com ele. Mas às vezes você muda o seu parâmetro para poder fazer esse atendimento social. Sim. E pelo menos eles me esquecem agora, porque eu já arrumei alguém. Sim. E isso é perigoso. Perigosíssimo e, infelizmente, muito frequente. Muito frequente. Eu atuo em divórcios há anos. A maioria das relações não se inicia com os propósitos devidos. Se inicia para atender uma expectativa social, se inicia por questões financeiras, se inicia porque uma das partes nem sempre é a mulher. Tem muito homem também que pressiona demais para ter filho. Sim. Não. Muitos que vão tentar ali, claro que às vezes é inconsciente, mas tentar reconstruir ou viver uma dinâmica familiar que não tiveram. Então, eu vim de uma família desfeita agora, então eu preciso casar e aí aquilo vai a qualquer custo. As pessoas não conversam sobre os temas sensíveis antes dos relacionamentos. Então, simplesmente uma hora a bomba vai explodir. Porque você entrou, tem gente que casa sem conversar. Você quer ter filho? Você não quer? Como que é a sua relação com o dinheiro? Você entende que vai dividir conta, que não vai? Alguém vai arcar com essa despesa? Vai ser conta conjunta? Não vai... Tudo isso faz parte de um cotidiano de casal e tudo é visto como muito tabu. Tudo proibido. Não porque é pode esperado falar, que a mulher não suscite certas discussões.
É aceitar o Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar e vamos fazendo como a gente sempre fez. E aí, ao mesmo tempo que a mulher que já tem a sua independência, eu acho que tem, na verdade, duas vertentes, assim. Tem a mulher forte, que ela aprendeu a suportar demais. Ela foi muito sobrecarregada. Então, ela entendeu que a vida é difícil, que as conquistas são suadas. E por que seria diferente no amor? Por que seria diferente no relacionamento? Então, dinâmicas duvidosas começam a ocorrer, mas aí ela está tão acostumada a suportar, a ser difícil, que ela pensa, é desse jeito mesmo. E aí existe a outra vertente das mulheres muito independentes, que é, eu já tenho a minha vida, eu já conquistei meu espaço, a minha rotina, eu fiz um certo esforço para chegar aqui, eu me sinto em paz, enfim, desse jeito, e aí acaba que essa mulher também não deixa muito espaço para o outro entrar. O outro problema, polariza para o outro lado. E aí, ao mesmo tempo, todas as vertentes ouviram que elas são muito difíceis de lidar. Então, em algum momento, mesmo a da segunda vertente, que nem deixou espaço para o outro entrar, quando ela finalmente deixa e acontece alguma coisa que acende aquela luzinha, eu sempre falo, às vezes é uma intuição. Você não tem que ter total clareza de isso é abuso ou não é. Você tem que ver como você se sente. Seja honesta com você, não precisa ser com os outros. Mas você percebeu algo ali que não vai. Mas você ouviu tanto que isso era difícil de lidar, que você pensa, devo ser eu. Isso aqui sou eu que estou problematizando. Ou eu que desacostumei a relacionar. Sou eu que estou criando um caso. Não é responsabilidade dele essa sensação que eu estou tendo. Fora que todas essas mulheres passaram algum tempo sozinhas. E aí elas também enfrentam o medo da solidão. Porque é uma vida escutando, que se você escolher demais, você vai ficar pra titia. Vai ficar pra titia. E ser titia é pejorativo, não é legal. Sim. A tia dos gatos, Sim. inclusive. Sim, eu sou tia de pet. Então, na hora que você finalmente arrumou aquele parceiro, você transpôs várias barreiras que você tinha também, que a sua independência te trouxe, porque não traz só coisas boas, você pensa, nossa, mas eu vou voltar para a estaca zero por causa disso? Aí parece que você sempre tem que esperar um evento, algo muito escancarado para perceber que existe algo de errado mesmo. É por isso que eu quis trazer essas dinâmicas, né? Essa dinâmica trazendo aí os diálogos para as pessoas entenderem que não é na hora que a coisa se torna física que existe uma relação adoecida, alguma coisa tóxica que você está vivendo. Isso até porque, pensa, se a violência física fosse o primeiro ato de violência, por que tantas mulheres iriam aceitar reiteradas agressões físicas? Sim. Não iriam, até porque a gente tem um instinto de sobrevivência. Elas aceitam porque elas já estão sofrendo violências psicológicas e morais há muito tempo. Elas já foram desconstruídas. Elas nem sabem mais a identidade delas por completo. E a gente está falando aqui de relacionamentos afetivos, casal, mas as violências psicológicas vêm dos núcleos familiares de origem dessas pessoas. O reconhecimento, a noção de afeto já é deturpada. Sim. Então, assim, muita gente também fica julgando, né, mulheres que são vítimas, mas que levante a mão a mulher que nunca foi vítima de nenhuma modalidade de agressão, em alguma escala, que ela seja pequena, mas certamente você já foi, sim. E muito provavelmente você nem percebeu naquele momento. Sim. Vamos interagir com o chat aqui, Vamos. Marcela, que o pessoal tá falando aqui, ó, gostando da live. Estavam ansiosos pela sua presença, gente. Tô falando, Marcela. Marcela é um furacão. Eu queria ela aqui mesmo. Fizeram uma pergunta aqui meio polêmica, tá? Homem que maltrata mulher com frequência faz abuso psicológico ou é um gay enrustido? Ué, gente, eu acho que vai ter de tudo nessa vida.
com tudo. Igual, porque tem muita mulher que inventa episódios de violência para se vingar do homem. Existe. Assim como vai ter gente, mulher, homem, que vai inventar vários acontecimentos criminosos. É para isso que a gente tem um devido processo legal, um julgamento, inicialmente uma investigação. A gente não pode também se pautar no errado em detrimento do que tem que ser feito. Então, assim, homens que maltratam mulheres, pode ter uma questão da sexualidade? Pode, necessariamente? Não. Não. Uhum. Sim. Existe um ódio do masculino pelo feminino? Existe. Isso eles não gostam de admitir, mas isso existe. A gente estava comentando antes aqui. O que eu vejo na minha rede social é algo assustador. São comentários ofensivos, gratuitos, quando eu trago uma estatística. Não é meramente a minha opinião, é um dado. E que se a pessoa, mesmo que ela não conheça a estatística, ela refletir um pouquinho, ela vai ver que está ali. Eles ofendem as seguidoras que comentaram nos posts. Já teve uma pessoa que falou para mim, não tenho mais coragem de comentar no seu post, porque foi horrível para mim. Às vezes eu passo o dia apagando comentários que fazem para seguidoras, para elas não terem que passar por isso. Porque eu, querendo ou não, eu tenho um perfil público, eu tenho esta já bandeira e, a princípio, eu sabia onde eu estava entrando, mas não, a gente não sabe. A gente não tem a menor ideia do que vai impactar na nossa vida ao defender direitos das mulheres, ao tornar público, ao tornar acessível esse discurso. A gente não faz. A minha vida pessoal ela é afetada diariamente, isso é um fato. E diariamente, se eu falar que não, eu estou mentindo. Eu penso, meu Deus, para que eu estou fazendo isso? Porque, por outro lado, eu não consigo ser diferente. Chegou um momento que eu ficava levantando a bandeira para mim. Não via ninguém fazer isso por mim. Então eu falei, já que eu estou fazendo por mim, eu vou fazer pelos outros. Porque eu tenho uma luta muito grande pela mulher na advocacia criminal, por exemplo. Eu tenho umas pautas bem específicas das minhas áreas de atuação, onde eu sempre senti muita falta de representatividade, de ter alguém que às vezes você só quer conversar. Porque você vai contar a sua situação para um homem, ele até pode ter boa intenção, mas ele não vai entender o que você passa naquele meio. Não. Até fizeram uma pergunta aqui no chat sobre empreender. Deixa-me ver aqui. Qual a principal preocupação de uma mulher empreender nos dias de hoje, dentro desse contexto que a gente está falando de machismo, de estruturas rígidas? Bom, eu acho que é igual Racionais fala sobre ser preto, o ser mulher é isso. Você tem que se provar 5 vezes mais do que um homem. E uma vez que você alcançou determinada posição, não se iluda que ela está garantida, porque ela não está. O tempo inteiro vão te questionar, vão esperar aquele seu momento ruim para falarem, lá, ela não serve para aquilo. Isso também é estatístico. Mulheres ocupam menos cargos de liderança, de gestão em empresas, e quando elas lá chegam, elas ficam menos tempo. Justamente porque todos estão esperando ela errar. O que no homem seria uma mera falha, que tudo bem, com o tempo se ajusta, contra a mulher é utilizado como? Todo mundo sabia, não serve para essa função. Isso não é coisa de mulher. Então eu lutei muito também, eu já tive essa fase, de me masculinizar na atuação. Então, não usava saia, não usava vestido, só falava muito grosso. Não tinha delicadeza hora nenhuma, porque no ambiente criminal, numa delegacia, num presídio, alguma coisa do gênero, houve a época em que eu achava que era assim que eu ia ser respeitada. Então, eu tive que fazer um trabalho comigo, aí é isso, é psicanálise, é autoconhecimento, é entendimento de questões de gênero. Foi inconsciente ou você percebeu que era dessa forma que talvez você conseguisse se manter ali? Foi sofrimento mesmo. Cansada de dar murro em ponta de faca, você pensa, será que pode ser diferente? E a maturidade, né? Eu falo, a gente começa a nossa atuação profissional muito jovem também. Então, você é jogado ali no ambiente. Se você é mulher num ambiente que é masculino, isso vai ser muito pior.
E eu falo isso porque adolescente eu fui de agência de modelo, então eu também fui num ambiente onde tinha muito assédio. Você já se prepara para evitar que ele aconteça, até porque se ele acontecer, alguém vai falar que será que ela fez, mas provocou, mas sempre, sempre vai ter uma justificativa para a atitude que é taxada como normal, masculina, quando ela é apenas comum. E que se a gente não trabalhar, ela vai seguir sendo comum. E aí, com a minha busca por autoconhecimento e maturidade, eu cheguei à conclusão que não quero mais viver assim, eu quero ser respeitada como mulher. Então, atualmente, eu faço questão. É muito frequente eu estar no meu ambiente profissional de vestido, é muito frequente. Depois eu fui descobrindo, você tem que ler o ambiente, né? Sim. Vai ter lugar em que realmente você vai ter que falar grosso, não tem jeito não. Mas tem delegacia, e aí a gente vê também como é o machismo, que se eu falar manso e fingir que eu não sei como funciona o trâmite ali, que eu preciso de ajuda, eles imediatamente vão fazer para mim o que se eu estivesse falando grosso não ia. Abrem a porta do carro quando chega o motorista, quando eu vou no interior eu vou de motorista. Oferecem, não precisa voltar, doutora, vou mandar para o seu e-mail. Aí eu fui aprendendo que muitas das vezes, e antes me incomodava muito, era um negócio que me tirava do sério, assim. Então eu tenho que fingir que eu não sou capaz para alcançar o resultado que eu preciso. Depois eu pensei, Marcela, não interessa, chegou no resultado, que bom. Aprende a ler o ambiente, qual persona que você tem que adotar ali, ok? Que às vezes fica um pouco confuso na vida e pessoal. Cansativo também, né, Marcela? Cansativo, mas eu tendo a levar para o lado de divertido. Dia nenhum eu acordo e sei exatamente se eu sou Ruth ou se eu sou Raquel. E ao longo do dia eu vou oscilar entre uma coisa e outra, sabe? Adorei. Eu preferi ir vendo desse ponto de vista. E eu tenho, quando eu falo de microfeminismo, qualquer um que me conhece do ambiente profissional sabe que isso é verdade. Às vezes tem os eventos da Associação de Advogados e tudo mais. O que se espera? Que a organização do evento, o cerimonial, o buffet, o redigir convites para quem vai palestrar, seja uma mulher que faça. Mesmo numa associação que majoritariamente são homens, pois é uma associação criminal. Eu já falei, sigo repetindo, falo para todas as mulheres, vocês não são secretárias. Quer alguém que faça isso, se não vão ser eles mesmo em maior quantidade, contrata quem faça. Sim. Porque você está aqui porque você é advogada, ou seja, é o mesmo mistério que a outra pessoa exerce. Sim. E aí, eu sempre chego um pouco atrasada, que é para não acharem também que eu vou servir a aguinha na mesa ou arrumar o arranjo de flores. Nada contra, tá, gente? Eu tenho muito orgulho de ser uma excelente dona de casa, mas é uma escolha minha. Não é uma obrigação que estão me impondo pelo simples fato de eu ser mulher ali. Eu chego atrasada e quando alguém, não ousam mais, mas quando perguntava, Marcela, mas por que você atrasou? Não sei o que, eu falo, porque eu estava fazendo a unha. E antes me ligavam, tem que gravar vídeo, né? Porque às vezes a gente fala sobre os temas que estão na mídia, tipo o projeto de lei do aborto que teve há mais tempo e tal, aí como eu lidero essas pautas femininas, geralmente sou eu que vou gravar o vídeo. O que traz todas as ofensas chegam em mim. Nessa época eu fui chamada de assassina de bebês, sendo que eu não estava defendendo ou sendo contra, me opondo ao aborto. Eu estava esclarecendo a questão jurídica. Tem que gravar e aí em meia hora, né? Eu falei, gente, em meia hora eu não escolhi a roupa que eu vou usar. E marque esses eventos com antecedência, porque a gente, mulher, não gosta de repetir o look. É julgada por isso também. Mas aí eu comecei a levar para o extremo, entende? Entendo. Eu comecei a ser caricata. Já que vão julgar de qualquer forma, eu vou levar para o lado que me convém, o que é mais extremado, o que vai dar mais coragem às outras mulheres. Eu vejo todas agora se preocupam com a roupa que vão usar. Antes se preocupavam, mas elas não se sentiam legitimadas a falar sobre. Porque aquilo seria uma futilidade que estaria diminuindo a sua capacidade técnica. Então, no meu Instagram, eu faço muito isso.
E tudo ali é pensado. Não achem também, eu tenho um mínimo entendimento de marketing, que é aleatório total. Não, o fato de eu me mostrar indo para a academia, o fato de eu comentar que nossa, eu tenho 3 programas para gravar, não sei que roupa eu vou usar. Tudo isso é para que mais mulheres entendam que você ter outras preocupações, as ditas futilidades que não são, porque a imagem, capital visual também conta muito nos empreendimentos, muito mais para mulher do que para homens, também, porque homem, basta ele ser bom no que ele faz. Você, mulher, se você não aparentar boa, você já está lá sendo atrás. invalidada de cara. Então, assim, eu gosto de mostrar isso. E muitas seguidoras já me mandaram mensagem falando que passaram a cuidar de outras áreas da vida, que procuraram uma terapia, que agora estão tratando depressão, que emagreceram, porque às vezes a mulher forte acha que ela tem que dar tanta vazão também ao lado profissional para garantir essa independência, que todo mais não é tão importante. E é sim importante. E certas coisas vão ser características de homens, certas vão ser de mulheres. O hobby do homem é visto como hobby. A gente nem cogita falar outra palavra. Os nossos são futilidades. É a gente que tem que desconstruir. E é um trabalho nosso. Para ele ser externo, ser feito com os homens, tem que ser feito no meio feminino. E já viu também como mulheres, às vezes, eu sinto isso, criticam assim. Eu tenho meu próprio negócio, o escritório é meu, eu decidi não ter sócio, inclusive. E justamente para ninguém pegar méritos que são meus. Uhum. Eu enfrento toda a carga negativa, eu não divido decisões, eu não tiro férias igual as outras pessoas tiram, mas eu puxo o lado positivo dali. E aí, se eu não tiver uma audiência, um julgamento, né? Porque as instituições é que determinam a rotina do advogado, porque não tem maleabilidade. Não tendo isso, sim, eu escolho o horário que eu vou atender meu cliente. Uhum. Se eu vou aceitar dar uma entrevista, gravar um programa ou não. Então, às vezes, eu vejo que incomoda também certas mulheres o dia que eu estou no salão 2 horas da tarde, porque eu decidi fazer uma escova modelada para gravar um programa. Ao invés delas ficarem felizes e pensarem que libertador, vou fazer isso também, vou me inspirar. Porque aí os horários que você que tem o seu empreendimento trabalha e que ninguém está vendo, que ninguém está contabilizando. Exatamente. Não é porque a gente faz parecer fácil e fluido que é, né? Não, e trabalho, por mais que você goste do que você faz, ele ocupa um espaço muito grande, mental. Né? Eu brinco que os meus 2 trabalhos, né, aqui e o estúdio, eu penso nisso o tempo inteiro, claro. Mesmo quando eu não tô lá. Eu 2. Eu acordo e durmo pensando, e como eu falei, antes era na advocacia. Tem esse mercado aqui, isso é legal, é bom eu restringir meu público, não é. Várias coisas que, em especial, sem sócio, você vai ter que refletir consigo mesma. Mas eu tenho atualmente uma demanda muito grande da rede social, né? É isso que eu ia falar. E ainda tem, além disso tudo, existir na internet, né, Marcela? Que as pessoas que não atuam nela, realmente, eu vejo nem a maldade. Não tem como a pessoa imaginar o quanto aquilo demanda da gente. Sim. Mas é muito. Sim, muito mesmo, muito mesmo. Vamos continuar com os diálogos. Número 4. Amor, cadê? Você viu meu cartão? Ô, linda, eu peguei. Você não sabe administrar dinheiro direito e como o meu papel é cuidar de você, eu quero cuidar direito, né? Amor, eu preciso do meu cartão. Pra quê? Você gasta demais, por isso que tá sempre endividada. Me fala o que é que eu compro pra você. A sua senha é aquela, né? Violência patrimonial. Eu tenho uma série no meu Instagram que eu fiz no agosto lilás do ano passado. Sou eu própria em 3 narrativas mostrando, eu conto uma história, sem falar o que é que está ali de fundo, qual que é a conclusão a que vamos chegar. E a violência patrimonial foi o primeiro vídeo que eu gravei, depois um que causou muito estranhamento, todo mundo entendeu que era violência, mas achou que era violência do marido contra a mulher, era de um filho contra uma mãe.
E depois tinha a violência contra a empregada doméstica, que é algo que as pessoas também esquecem por completo. Mas recentemente tiveram várias transmissões, né, na mídia sobre como no Brasil ainda temos pessoas reduzidas a condições análogas de escravo. Nessa aqui da violência patrimonial, é muito comum isso, o controle travestido de cuidado, a imputação de que mulher não sabe lidar com finanças, seja o gasto é demais, seja você não tem planejamento, seja você não tem noção do que é caro, o que é barato. É a dita inaptidão feminina para a questão patrimonial. E comum, inclusive, também não apenas o cartão, é pegar todos os documentos da mulher. Eu vou fazer uma pasta, porque aí eu junto tudo que é importante, fica mais fácil para você, eu guardo aqui. De repente, a mulher perdeu o controle completo de tudo que existe na vida dela. Eu já vi casos também, por exemplo, e isso é violência patrimonial, embora não tão escancarada. A mulher que está tentando voltar para o mercado de trabalho, porque é muito comum. Trabalhar para quê? Para ganhar essa mixaria? Aí fica em casa mesmo, que pelo menos vai ter comida quente quando eu chegar. Gente, isso é um discurso que se escuta muito. Sim. Não tenhamos a ilusão de que evoluímos, isso não acontece tanto. Acontece muito. Trabalhar para quê se é uma mixaria? É desmerecer o trabalho da mulher, desmerecer a remuneração dela, manter o controle todo, porque sem ela ter acesso à renda própria, óbvio que ela vai pensar 10 vezes mais ainda do que uma mulher independente para se desvencilhar dessa relação. E aí, quando as oportunidades de entrevista de emprego surgem, o homem boicota, apaga e-mails, porque já está num ponto que tem a senha do e-mail. Se ela não deu, ele já olhou e gravou. Ou então tem senha compartilhada, né? É isso. Ainda tem isso. Sua memória é muito ruim, deixa que eu. Sim. E por aí vai. Essa do cartão é comum e ela é seguida da retenção de outros documentos também. Marcela, mas assim, qual que é o limite? Em que momento que opinar sobre o dinheiro, ajudar com a gestão do dinheiro, ela se torna abuso patrimonial? Eu acho que um bom indício é justamente o que a gente falou no início. Qual a sua sensação, mulher? A sensação é que se você discordar disso que em tese está sendo proposto. Se você sente que é uma imposição, que você não pode discordar, ou que se você questionar, isso vai virar uma situação desagradável além do usual, além daquele atritinho de casal, porque não vai todo mundo concordar o tempo todo, já é um indício de que não é cuidado, é controle. E aí acho que é saudável a mulher tentar fazer uma análise em outras circunstâncias, eu tenho essa mesma sensação? Porque o patrimonial vai ser uma vertente desse controle, mas e outras escolhas que não estão diretamente atreladas ao dinheiro, mas que a sua autonomia vem sendo tolhida? Importante você falar isso, trazer esse alerta. Inclusive, né, a gente trouxe o tema para um recorte de relacionamento entre homem e mulher, mas aqui, especialmente essas microviolências, a gente pode expandir para outros tipos de relacionamento, como o que você disse que gravou e que está lá no seu Instagram. Com certeza absoluta, sim. Aí aqui eu deixo o alerta, porque realmente muitas pessoas não sabem. A Lei Maria da Penha, que é voltada para combater a violência doméstica, que muitos criticam tanto, e óbvio, ela é passível de críticas, mas é considerada pela ONU uma das 3 melhores legislações de enfrentamento à violência doméstica do mundo. Ou seja, ela é sim bastante evoluída. Não vai resolver todos os problemas de uma estrutura que é patriarcal, machista e abusiva, mas ela é um passo enorme, ela é um instrumento muito importante. Ela determina que o sujeito da proteção tem que ser mulher ou se reconhecer enquanto mulher. Então, abarca também mulheres trans, por exemplo. Agora, o algoz, o agressor, a lei não traz definição de gênero. Então, existe violência doméstica de mulher para mulher. E a gente usa o termo violência doméstica, mas a lei é explícita.
É qualquer violência em âmbito doméstico ou em relação íntima de afeto, não é relação de casal, não é relação atual. Pode ser ex-namorado, ex-marido, por exemplo. E podem ser agregados. Então, também entra aí, por exemplo, a empregada doméstica, que faz parte daquele núcleo. Eu, por exemplo, já dei algumas palestras no presídio feminino para falar sobre violência doméstica no ambiente prisional. Ah, só tem mulheres lá. É justamente para conscientizá-las de que mulheres também cometem violência doméstica. E que mesmo dentro de uma cela, além daquilo ser o doméstico delas, existem relações íntimas de afeto. E existe... Ah, não tem dinheiro no presídio. Tem violência patrimonial? Tem. Porque é usual. Elas começam a se relacionar dentro do sistema prisional e algumas, poucas, porque mulheres costumam ser abandonadas no cárcere, mas algumas são visitadas por seus maridos, namorados, que estão aqui do lado de fora. Aí tem a visita, quando volta para a cela, a companheira, que dita a dinâmica abusiva, se apropria de cartas que aquela mulher recebe. Nossa. Eventualmente uma foto, uma recordação, algo que tinha. Isso é violência patrimonial também. A gente pensa patrimonial é só cartão, é só desviou um determinado investimento, você não sabe que fez alguma dívida. Não. Muito é tudo que perpassa essa autonomia financeira e patrimonial. Patrimônio não é só dinheiro, né? Sim, com certeza. Vamos então para o número 5. As meninas me chamaram para viajar, ela diz. E aí ele responde: ah, mas viajar comigo você não tem dinheiro. Mas com ela se arrumou rapidinho, né? Tudo bem. Eu só acho estranho você precisar tanto dos outros. Quando a gente ama de verdade, prefere ficar junto. Tentando isolar ela ali, né? Exato. Tirar da rede de apoio que poderia ser, tirar do parâmetro. Porque a gente pode achar isso pequeno, mas não é, né? Relações. A gente precisa se relacionar. Você tem que ter outra pessoa. Outras pessoas. Então, aquilo está te acontecendo. Mas se você não comenta com ninguém, com o passar do tempo, aquilo é o seu comum. Vai virar o seu normal. Se você não tem alguém com quem você confidencia e a outra pessoa, ou você nem confidencia, mas a outra pessoa conta da relação dela, e aí você começa na diferença, na comparação, a perceber que tem algo na sua que não vai. Então, a exclusão tem muito que as relações de controle aplicam, tem essa intenção. Você tira o parâmetro, você tira o apoio, e você tira o julgamento externo. Sim. E tem também a questão que a gente estava falando, né? O hobby da mulher é como se ele não pudesse existir. Ele pode jogar o futebol dele, certamente. Agora, a mulher viajar com as amigas, não, ela vai gastar o dinheiro dela com isso. Sim. E é interessante porque você está falando, né? O isolamento, ele tira esse contexto de conversa, de comparação, de analogias. Só que a mulher, ela já edita o que ela vai contar. Então, eu percebo isso muito também perto de mim. Quando tem um problema, não se fala sobre o problema, porque se falar, ele vai se tornar real. Eu vou dar para o outro um direito de opinar. Eu acho não apenas, eu acho que isso é um exercício que a gente, mulher, tem muito que fazer. É parar de se julgar. Porque existe mesmo essa tendência, eu também percebo. Quando a mulher vai narrar algo do próprio relacionamento, ela já fez o filtro, ela já engendrou a narrativa. Mas por quê? Porque ela tem pânico do julgamento que vai vir do outro lado. Sim. Então, muitas das vezes, o que nos incumbe, deveria, é ouvir. E às vezes você não está pronta mesmo para falar sem julgar, então fica caladinha. Porque a cada momento que você julga, você está tirando o que poderia ser a tábua de salvação daquela pessoa. Sim. Porque uma hora ela vai parar de falar. Isso sempre, isso é fato. Sim, sim. Eu estou lembrando aqui de uma história que é minha, né? De uma história minha.
em que eu sofri o isolamento sem perceber. Uhum. Primeiro foi num contexto de pandemia, então em pandemia a gente já não Sim. estava mais, né, encontrando com ninguém. Só que eu percebi que eu já estava isolada muito antes do contexto, né? E foi com uma coisa muito simples. Começou a abrir, o comércio a abrir e nós fomos no supermercado. E aí ele ligou o rádio do carro e eu comecei a cantar. Ele mudou de rádio. Uhum. Aí eu comecei a cantar a segunda música. Ele mudou de rádio. Eu cantei a terceira música. Aí ele me falou, deixa de ser feia, e desligou o rádio. E aí eu fui perceber quantas coisas eu já estava editando na minha personalidade, no meu jeito de ser, na forma como eu me relacionava com as pessoas ou com quem eu deixei de me relacionar durante aquele período, por causa dele, por causa dessa teia que foi sendo montada. Uhum. E eu me considero uma mulher esclarecida, Sim. lúcida. Sim. Né? Isso é muito importante deixar claro. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com violência doméstica, muito criticada, porque era considerado, inclusive, um tema de sua menos importância, de menor complexidade. E eu, durante muito tempo, eu atuei em crimes contra a administração pública, crimes financeiros. Então, quando eu enveredei para a violência doméstica, lembrando que eu também defendo homens, eu não tenho uma atuação exclusiva para mulheres e excludente de homens. Sofri muito essa crítica. Geralmente deduzem que você vai se direcionar para o público feminino também apenas. E muita gente comentava, mas ué, que mulher que vai ter dinheiro para te pagar? Meu Deus. E assim, minhas clientes são muitíssimo bem-sucedidas, mesmo. Eu faço muitos divórcios das clientes de violência doméstica que elas têm uma condição financeira bem melhor do que a dos ex-maridos. E não é porque eles também são desencaminhados na vida profissional, não. É porque elas realmente estão em outro patamar. Uhum. Então, a gente tem que vencer muito preconceito, né? O tempo inteiro. E agora eu perdi que eu estava falando para entrar no seu... Que eu me considero lúcida, mas eu caí. Isso, é isso. Por isso que eu estou falando dessas clientes. Existia antigamente essa ignorância de que a violência doméstica está restrita a determinados segmentos da sociedade. Ela só existe com pessoas ignorantes, porque elas não têm o conhecimento do que seria violência. E hoje em dia, eu espero que já esteja muito claro para todos, que é um fenômeno que não poupa ninguém. E que o agressor não tem cara, a vítima também não. Aliás, como a gente está tentando dizer aqui, a tendência também de uma mulher que é esclarecida, independente, bem-sucedida, se colocar, se manter em relações abusivas, ela infelizmente é grande. Seja porque aquela mulher ouviu a vida toda que ela é difícil de lidar. Então, quando acontece algo de estranho no relacionamento, ela atribui a responsabilidade a si, porque afinal de contas ela aprendeu que ela é difícil, o problema certamente não vai vir daquele homem, ou ela já está sozinha há tanto tempo que quando ela inicia um relacionamento, ela também quer permanecer ali, porque ela sofre aquele medo da solidão, ela sofre o escrutínio social de não ter constituído ainda uma família, e como se fosse o plano maior de vida. Ou ainda, a mulher independente e bem-sucedida, ela está tão acostumada com a sobrecarga, ela está tão acostumada a ser ela que resolve os problemas, que ela já tem a dinâmica resolvedora, salvadora. Então, eu até mesmo vejo que tem alguma coisa errada, mas é claro que eu vou conseguir consertar isso. Eu consertei tudo mais na minha vida. Sim. Então, assim, mulheres esclarecidas são, muitas das vezes, um prato cheio para as dinâmicas abusivas. Sim. E enquanto a gente não mudar o discurso social, parar com esse termo difícil de lidar, a gente só se prejudica. Porque muitas vezes são mulheres que falam de mulheres, é ou não é? Eu que passei muito tempo solteira, quantas vezes minhas amigas, pessoas que eu sei que gostam de mim, falavam, mas Marcela também, essa é muito difícil. Do jeito que você nunca vai estar bom ninguém. E a pessoa também, para não se sentir intimidada por você, vai ser difícil. A gente começa a ouvir cada conselho assim, estapafúrdio, e eu me peguei em determinado momento
eu percebi que eu não falava sobre o meu trabalho. E assim as relações, elas tinham continuidade. Porque quando eu falava sobre o meu trabalho, já não tinha. E aí eu comecei a pensar, por que isso? E são vários fatores. Porque o meu tema é um tema que já gera julgamento. Então, eu sou criminalista. Atualmente eu defendo muito vítimas, mas não sou. Então, eu também sou ainda a dita advogada de bandido. Vai ter um julgamento moral. O homem até pode fazer isso, mas uma mulher fazendo isso é vergonhoso. Aí, quando não é isso, é a temática direito das mulheres. Eu sou a feminista. Isso também afasta então, aí, algumas categorias de homens. Aí depois eu estou numa fase já há algum tempo que eu tenho uma propulsão, eu tenho uma visibilidade. Aí isso afeta a vaidade do cara. Às vezes ele é até bem sucedido, mas ele não está sob holofote. Então, se a pessoa me acompanhar num evento, vão ter eventos em que eu tenho ali pessoas que vão me dar certa deferência. Exato. Sim, vai chamar mais atenção. E por aí vai. A gente não precisa chegar também em alguém que está aí em mídia ou qualquer coisa. O chamar atenção a mais pode ser muito sutil. Pode ser só a impressão do cara também, pela própria insegurança dele. Mas, assim, é muito cruel com a gente. É sim. Uma das coisas que me fez, porque também não foi fácil, quando eu comecei a entrar num relacionamento, quantas vezes era difícil para mim. Assim, estou abrindo mão, será, de tudo que eu milito? Porque você ficou numa hipervigilância? Muito. E aí, ou você é muito radical, porque não posso ceder, não podem exigir que seja assim para eu me relacionar, ou a cada vez, até agora, às vezes ainda cedo e penso, será que era razoável eu ceder aqui? Fico. E aí, e quando tem discussão? Que a pessoa fala, isso aqui não é um interrogatório, porque eu já estou muito acostumada. Eu estou rindo assim, mas não é minimizando, é porque a gente sabe o que acontece. Mulher sabe, os homens podem dizer que não é bem assim. Mulher, se ela for bem honesta consigo própria, ela sabe que isso acontece. E aí eu tinha essa dificuldade, a dificuldade de encaixar uma pessoa na minha rotina que já é tão cheia. Um pouco, se eu não focar tanto aqui no meu trabalho, porque agora eu também vou ter que dar energia, será que eu vou ter algum prejuízo? Eu me esforcei tanto para chegar aqui. São muitos os questionamentos que passam pela nossa cabeça. E eu me mantive, estou no meu relacionamento, porque essa é o que eu falo sobre sinais, sobre sensações. O meu trabalho realmente sempre foi muito importante para mim. Eu basicamente nasci ambiciosa. Eu tenho planos enormes para a minha vida e eu falo sobre isso abertamente. Muito bom. Eu não ligo de ser conhecida, taxada eventualmente como arrogante, porque sempre vai ter quem ache. Ao mesmo tempo, tem várias outras pessoas que estão se sentindo inspiradas, incentivadas, que vem ali uma possibilidade que elas não estavam enxergando para si, e eu fico muito feliz de poder ajudar. Porque eu já passei fase na minha vida que eu também não via esse caminho tão aberto, tão nítido. E a minha sensação era, nossa, mas eu sempre vou ter que me anular profissionalmente para eu estar com alguém. E às vezes eu quero conversar sobre o meu trabalho. Só que eu vou contar casos que a maioria das pessoas não quer ouvir, porque eles não vão ser agradáveis. Ou eu vou estar muito inflada, ou eu vou parecer muito agressiva naquilo. E no meu relacionamento, isso eu fui percebendo desde o início. Eu tinha um apoio no meu profissional. Eu tinha alguém que me perguntava sobre minhas coisas de trabalho. Que bom. Hoje em dia, que me acompanha nas minhas coisas de trabalho. É perfeito, etc. Estou querendo vender. Não. Está longe de ser. E muitas das vezes, talvez a gente passe por mais dificuldades do que os casais aí, usualmente, porque pensa, eu sou uma mulher com uma consciência grande de gênero. Então, realmente, tem isso hora que dificulta a vida dos moços. Vamos lá, número 6. Ficou bravo? Aí ele mandou um pontinho. Aí ela manda lá de noite, ela pergunta pra ele, tá tudo bem? Você sumiu o dia inteiro. Aí ele finalmente responde, precisava pensar se vale a pena continuar com isso.
Silêncio como forma de punição, né? Muito comum em várias relações, né? Isso aí não só relações afetivas de casal. Muita gente relata isso em relações familiares em geral. Isso é uma forma de controle emocional. Completamente, ter a pessoa... né? Cá entre nós, eu amo aquele filme que chama A Dúvida. Sabe qual que é? Não assisti esse. Que a Viola Davis, inclusive, é mãe do menino. É dos primeiros filmes que teve mais propulsão dela. No meu Instagram temos um post sobre esse filme. Ele fala uma coisa no final que eu acho muito verdadeira. A dúvida é um vínculo muito maior do que qualquer certeza. Tá? A pessoa pode te responder e aí você saberia o que ela sentiu, o que ela pensou, qual foi a reação dela. A partir do momento que ela opta, porque é uma escolha, não pensem que não é. Uma coisa é você tomar um tempo, respirar para não responder de supetão. Outra coisa é passar muitas horas, dias. Eu já ouvi casal que 10 dias. Que isso, gente? Ainda se considerava um casal, não considera que porque não está falando, não rompeu. Então você vê que a dinâmica funciona desse jeito. Enquanto a pessoa te dá o silêncio, você ainda está apegado na dúvida, não está? Sim. No meio criminal, famílias narram muito isso, é triste, mas para mim faz total sentido. Pessoas que têm parentes desaparecidos, chega um momento que elas preferiam que eles estivessem mortos. Porque pelo menos elas iam ter certeza do que aconteceu com eles. Elas ficam numa eterna busca e numa eterna frustração, porque não encontra. É o que o silêncio gera. Né? Sim. Nossa, gente, hoje está sendo a live, o programa. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui para dar uma respirada também. Marcela tá ficando até cansada, né, Marcela? Não, eu sou Forrest Gump, eu tô acostumada. Adoro. Quem maltrata a mulher é pessoa ruim. Queria que algumas amigas escutassem isso. Encaminha para elas. Encaminha para elas. Pede para seguir a Marcela lá que vocês vão aprender muita coisa, gente. Olha que curioso. Eu estava lendo esses dias um estudo sobre... Foi feito um estudo com 10 homens condenados por crimes no contexto de violência doméstica. E aí tentaram pegar homens diversos. Então acho que eram 6 negros, 4 brancos, graus de escolaridade diferentes. E aí faziam-se entrevistas com várias perguntas lá. E assim, o que era ponto comum? Era sempre responsabilizar a mulher pela violência cometida. Não é que ele nega a prática, mas a justificativa é uma conduta da mulher. Eu fiz por causa dele. Hoje mesmo eu postei o vídeo daquele senhor que jogou a mulher do penhasco ali no Rola Moça. Aí ele narra que ele tá lá falando tranquilamente. Fiz mesmo, busquei no trabalho, levei até lá, pus uma faca no pescoço, joguei do penhasco. E em dado momento ele diz, eu fiz, não foi premeditado não. Eu fiz por conta de uma discussão anterior em que ela me chamou de várias coisas que eu não sou. Isso Ou seja, justifica. Ele jogou ela de um penhasco por conta de supostamente, de uma atitude dela. Isso a gente está vendo num caso de feminicídio que está na mídia. Mas, infelizmente, é um raciocínio muito usual nos homens. Não é que eles neguem a prática, é que eles não se responsabilizam por ela. Sim. E quando perguntam o que você acha da Lei Maria da Penha, todos responderam, é uma lei muito boa. E todos trouxeram o mas... Mais pesa a mão para o homem, mais defende mulher demais, mais dá margem para as mulheres contarem muita mentira. Ninguém pôde reconhecer que é uma lei necessária, ponto. Não sabe desvencilhar. Isso é sério, grave, importante da gente estar falando. Põe mais um aí, produção, porque agora vai ficando... Tá bem refinada a coisa aqui. Mandou uma foto... Visualização única, algum print, e aí ele manda para a mulher, ele manda a foto de visualização única e fala para ela, corajosa de postar essa foto, hein? O desmerecimento estético. Né? E risadinhas. Aí ele fala, porque não é como se você fosse uma modelo para sair por aí postando foto de biquíni. Essa é relatada por muitas mulheres, o atingir diretamente a autoestima que poderia ser a profissional, como eu disse, trabalhar para quê? Ganhar essa mixaria.
Mas homem sabe que se vai direto às vezes a profissional não vai incomodar tanto a mulher, justamente porque a gente não é criada para ser uma potência profissional. Mas a estética, sim. Sim. Todas nós somos conduzidas a vida inteira para estar dentro de um padrão. Sim. E não há mulher que vá dizer que ela está 100% acima disso. Não estamos. A gente, em alguma medida, a gente acata essa cobrança. Então, às vezes são comentários menores. Ai, mas esse batom vermelho ficou horrível em você. Ai, você não fica bem com essa estampa. Às vezes é pequeno, mas o efeito que vai gerar naquela mulher é enorme. Até porque a pessoa se relaciona com você, ela sabe onde dói seu calo, né? Sim, sim. Isso que eu falo, assim, que quando você tem uma intimidade com a pessoa, é muito normal você ter discussões, discordâncias, de às vezes um se magoar, Sim. um ao outro, sem ter a intenção. Mas quando você usa aquilo que você sabe de mais íntimo, Sim. de mais particular, para poder mandar recado, para poder direcionar uma crítica, isso para mim é inadmissível. Ou deturpa aquela narrativa, né? Uhum. A mulher contou uma versão, aí ele já pega aquilo, já direciona para o que vai levar para a conclusão que ele quer, que aí faz o gaslighting também. Porque tem hora que todo mundo já passou por isso, em alguma situação da vida. Você pensa, será que aquilo aconteceu mesmo? Eu estou exagerando? Na advocacia a gente vê isso muito. Por quê? Porque é humano. Passa anos de um fato até ter o processo, que o processo é lento. A testemunha chega lá. Às vezes ela vai narrar diferente do que ela narrou na época do inquérito da delegacia, porque o tempo afastou a clareza dela. Então, assim, se todo o tempo tem alguém que o que você fala nunca foi desse jeito, uma hora você perdeu sua percepção. Perde mesmo. Isso no trabalho também tem muito cá entre nós. Mulheres sofrem violências muito também nos ambientes profissionais. E muitas das vezes essas negativas vêm ali do métier de trabalho. Sim, sim. Vamos lá para o 8º. Você me deixou constrangida na frente deles, ela fala. Aí ele responde, para de falar merda em público. Essa também, infelizmente, usual. Aí já atinge diretamente o intelecto da pessoa, né? E começa uma escala, né, de depreciação, porque Sim. você perde o respeito, a polidez, a gentileza, a cortesia. E o que vai acontecer com essa pessoa? Na próxima vez que ela pensar em abrir a boca em público, ela já tem 2 motivos para não. Um, porque ela fica com vergonha de quem está presenciando. E outra, porque ela tem medo da reação do cara. Então, sim. E vamos lá, número 9. Desculpa, amor, hoje eu não tô muito bem. Aí ele responde, você nunca quer. Daqui a pouco eu vou procurar em outro lugar. Violência sexual é uma das modalidades expressamente previstas em lei e não significa que ela se resume a forçar uma prática sexual. Usar de fatores sexuais para obter determinado intento, objetivo, seja ele qual for, já é uma violência sexual. Eu já tive também narrativas em consultoria de homens que se valiam disso para condicionar o pagamento de despesa dos filhos. Meu Deus! E isso eu escutei em 2 atendimentos, exatamente esse termo. Casado, tá? O marido virava para então mulher e falava, hoje você vai animar a fazer um programinha? Porque aí eu compro material escolar dos meninos. Quando eu perguntei o que era fazer um programinha, era ir a um motel, que era sair da rotina do casal, e eventualmente inserir uma terceira pessoa. Então, não é apenas constranger o ato sexual, mas eventualmente pode se dar também em compelir a práticas que aquela mulher não gostaria. Meu Deus. Nossa, Marcela, eu fiz o programa todo pensando e a coisa está ampliando de uma forma que a gente vai ter que te trazer aqui de novo. São muitas.
Vamos lá, última. Você me assustou muito ontem. Aí ele fala, então para de me provocar. Eu não respondo por mim enquanto você faz aquilo. A dinâmica do estudo dos homens. Automaticamente vai... Você vê que ele não nega. Ele não falou, você está exagerando, não fiz. É outra dinâmica. Ele basicamente, fiz mesmo, mas você que quis, né? Sim, sim. Você que provocou, você que... E aí tem várias séries, né, Marcela, que elucidam essa questão das microagressões, de toda essa questão da construção de um relacionamento tóxico. Uma delas que estava até muito em voga há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, aquela Made, na Netflix, que a menina tem um histórico de violência doméstica e aí ela tem o exemplo da própria mãe que minimiza a questão. Tem um outro também, Big Little Lies. Sim. Que esse eu gosto bem forte, né, e de manipulação e dessa questão do ciclo que você falou, né, agressão, culpa, remorso. A explosão, na verdade a tensão, a explosão, a lua de mel, porque vai vir, gente, ninguém também fica dando a cara a tapa, literalmente ou figurativamente, por motivo nenhum, não. Existe esse ciclo, então imediatamente depois o homem tenta fazer uma recompensa. Às vezes ele é carinhoso como ele nunca foi, às vezes ele realiza aquela viagem dos sonhos, às vezes o que ele tinha te tirado antes, o convívio com a sua família, ele volta a inserir, porque aí aquilo gera na mulher, inclusive, foi esporádico, foi pontual. Sim. Olha como na verdade ele gosta de mim, foi só um momento, foi só um arroubo. Sim. Marcela, e a gente já está chegando no finalzinho do programa, e eu queria te perguntar como um alerta de utilidade pública. Quando alguém desconfia que está vivendo uma relação abusiva, qual que é o primeiro passo dessa pessoa para ela tentar buscar ajuda? Bom, existem os canais oficiais de comunicação, então... O 190 é quando no momento está acontecendo uma violência, ele vai acionar a polícia militar para comparecer no local. Mas se você está sendo submetido e não é exatamente, você vem sendo submetido, existe o 180, é um canal informativo. Vai te explicar onde estão delegacias especializadas na mulher, vai te explicar o que existe na rede de apoio, porque hoje em dia já existe uma rede, mulheres que podem necessitar de abrigos, de atendimento psicológico, de atendimento médico, por exemplo. Esses são os canais oficiais. Agora, o que toda mulher pode fazer? Buscar alguém em quem confie, narra aquela situação, deixe mais uma pessoa a par daquilo, para que você também não fique duvidando da sua percepção. É importante. E outra coisa, para efeito, não tem essa formação, mas lidando com pessoas o tempo inteiro e muito com vítimas, para efeitos psicológicos, verbalizar já é uma parte da sua reação. Já é uma forma de como que a gente pode falar? De trazer consciência de que o que você está vivendo seria o primeiro passo. O verbalizar o que é dito torna-se real. Então, às vezes, você precisa falar para uma outra pessoa, para você se ouvir. Sim. É o que a gente paga para fazer na psicanálise. E olha que é assim mesmo, na hora que você fala, já elaborou, às vezes nem precisa, né? E do ponto de vista jurídico, profissional, quando é que é a hora de pedir ajuda? Tem alguma coisa na letra da lei que fala, não, a partir daqui existe uma denúncia, eu posso ir lá e abrir um processo? Não, a mera sensação de ameaça não precisa ter efetivamente ocorrido. Se você se sente ameaçada e não precisa ter sido uma ameaça direta, verbal, explícita você, mas, por exemplo, os momentos que a gente falou de tensão, você se sente pisando em ovos, você já pode se dirigir a uma delegacia e pedir medida protetiva. Medida protetiva não gera um processo criminal, não vai sujar a ficha criminal de ninguém, gerar antecedentes, porque as pessoas confundem. Pode existir ou não um crime naquele contexto de violência doméstica,
Pode ser que não tenha, mas a medida protetiva ela serve para cautelar a situação. Significa o quê? Para evitar que algo pior venha a acontecer. E também há muitas clientes que não querem pisar em delegacia. Então, é possível você procurar uma advogada, eu gosto de falar no feminino, e ela própria vai formular o seu pedido diretamente para o juiz por meio de uma petição. Ter o boletim de ocorrência lavrado ajuda bastante, mas não é imprescindível. Tá. E você trouxe aí, né, que você está num relacionamento e da sua dinâmica e da dificuldade também, que é separar o profissional do pessoal. Mas eu queria saber, na verdade, de uma forma geral, qual que é o valor que um homem, ele precisa ter para conseguir sustentar uma relação saudável com uma mulher forte como você? Eu acho que é estar aberto ao diálogo, porque os problemas vão existir. Mas é preciso que tenha um canal aberto de comunicação para que os temas venham à tona. E temas, inclusive, que vão ser difíceis, Sim. que não vão ser agradáveis. E várias vezes não vão ser agradáveis para mim, inclusive. Sim. Mas a gente precisa estar disposto, porque senão não se relacione. Para estar junto tem que conciliar, e para conciliar tem que abrir esse espaço mesmo. Sim, e tem que ser dito. Não E adianta como você falou, esperar sem que a dedo na pessoa... cara. E não adianta esperar que a outra pessoa também adivinhe. Muitas das vezes a gente está aqui o programa inteiro falando, homens e mulheres são de fato muito diferentes. Sim, sim. Às vezes o que ofende a gente, para ele não foi nada ofensivo, por exemplo. Às vezes o que para nós não é tão importante é um reconhecimento que a outra pessoa, formas também de afeto que cada um tem a sua. Né? Sim, sim. E qual é o alerta que você dá para os homens nesse momento, nesse cenário todo que a gente descreveu aqui? Eu tenho muita reticência quanto ao discurso que gostam de fazer. Você tem uma mãe, você veio de uma mulher, então por isso você respeite as mulheres. Não, as mulheres merecem respeito pelo simples fato de serem seres humanos. Nem mais, nem menos. É isso. Então, o convite que a gente tem que deixar para os homens é abra a mente. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que todos nós estamos doutrinados a determinadas dinâmicas. Então, o primeiro passo é, pelo menos, refletir. Escute o que as mulheres estão dizendo. Sim. Não saia já na defensiva como se não existisse ou como se aquilo fosse uma dramatização. Tenta enxergar a sua posição. Muita coisa é pesada para homem, muita coisa é pesada para homem, certamente. Agora, se você compara homem e mulher, situações pesadas geram efeitos mais prejudiciais na vida de quem? Sim. Isso é só a gente estar disposto a abrir os olhos. Sim, e é o homem ter a coragem de se desconstruir, mas não é só a desconstrução de masculinidade, né, que falam muito, inclusive tem até uma série de comédia sobre isso. Machos alfa, Machos eu alfa. passo mal. Sim, é uma série muito divertida, muito atual. Mas eu acho que é mais do que isso, né? Eu acho que não é sair de um molde e cair num outro molde, é você desconstruir suas próprias opiniões e estar aberto para descobrir uma vida que vai sendo atualizada todo dia, né? E que, pasmem, pode ser muito melhor. É verdade, é verdade. Gente, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, hoje com um patrocinador novo, né? A Quireza Taillé, Arte e Aroma. Muito obrigada por engajar aqui no nosso projeto. Tem também o Asne Studios. Eu agradeço também, que eu adorei. O Asne Studios, que me recebe, onde eu faço esse programa toda semana, com todo carinho desse mundo, com essa qualidade, com essas ideias e convidados tão especiais, né? E com tanta propriedade para falar sobre os assuntos. A Believe Media, que me ajuda muito nessa gestão de redes sociais, que a Marcela já trouxe aqui, não é nada fácil e eu preciso desse suporte, eles me dão muito bem, entre outras coisas. Eu, como patrocinadora de mim mesma, lá no meu estúdio lindo, onde eu recebo vocês para os eventos, maquiagem e cabelo para eventos, análise de cores, oficina de automaquiagem. Minha oficina ela é bem famosa, sabe, Marcela? É, o pessoal aprende precisadíssima. Mesmo. Então vamos lá. E olha só, eu queria lembrar vocês que talvez o mais assustador sobre esses vínculos desequilibrados que a gente trouxe aqui
seja que eles raramente começam assustadores, né? Eles começam pequenos, a Marcela elucidou isso aqui o tempo todo. Aparece num controle que parece cuidado, numa culpa que parece amor, naquela piada que é inofensiva. E aí quando a gente percebe, já está negociando partes nossas para manter uma relação de pé. Hoje, a ideia desse episódio não era apontar dedos para ninguém. É sobre perceber os sinais, sobre nomear os silêncios e sobre você entender que o amor, ele não tem que exigir de você que você desapareça para caber nele. E que ser forte não significa que você não vai cair numa ciladas dessas, né? Você precisa ser forte para se reencontrar depois de se perder em qualquer uma dessas situações, né? Justamente, tem que ser muito forte para reconhecer, combater e se reinventar, se reerguer, e é plenamente possível. Se eu pudesse nomear minhas clientes que eu vi mudarem de cidade, largar os próprios negócios e que hoje em dia estão numa fase maravilhosa da vida, eu daria nomes para que pudessem acreditar, mas já que eu não posso fornecer os nomes, apenas acreditem. Isso. Marcela, muito obrigada. Obrigada por ter a você, por ter eu adorei. trazido esse tema, né? Me ajudado a construir esse tema com tanta humanidade. Acho Eu que é adorei. isso que as Obrigada. mulheres precisam, viu? E deixa as suas redes, como é que as pessoas te acham? Sim, Marcela Apocalipse. Marcela com 2 L's, Apocalipse com Y, e é meu sobrenome mesmo. Isso, muito icônico, gente. Vocês não vão esquecer, viu? Sigam a Marcela nas redes dela, @MarcelaApocalipse, como ela disse. Me sigam também nas redes do programa, né? Spotify, TikTok, Instagram, @VemCáEscuta. Eu tô aqui no YouTube, toda quarta-feira às 20 horas, trazendo temas reflexivos para trazer caminhos mentais para nós sermos mais lúcidos na vida. E vocês me encontram também no meu Instagram pessoal, @ALídiaDourado. Vejo vocês no próximo episódio. Eu sou a Lídia e esse foi o Vem Cá Escuta.